A política está um caos e os nossos governantes estão desgovernados. O que ouvimos mês a mês nos jornais é ameaça de aumento de impostos, já não basta o que pagamos, né? O governo quer tomar do trabalhador até o último centavo do salário, que já é mínimo. Ouvimos sobre a desvalorização do real e do nosso poder de compra. Segundo a revista Exame, atualmente a nota de R$100 equivale a apenas R$12,05 em termos de poder de compra. O que isso quer dizer, né? O que é que significa na prática? O que antes enchia um carrinho no mercado, hoje mal dá para algumas compras básicas. Ouvimos também sobre a nossa economia, que está quebrada, né? É rombo no INSS, Correios falido, Petrobras quebrada, mas o que mais ouvimos e o que mais chama a atenção é que o poder legislativo está subjugado pelo poder judiciário. O que resta para os nossos senadores e deputados é o aumento da descredibilidade e o discurso desprovido de ações. Mas alguém já dizia: intenção sem ação é igual a nada. Enfim, esse é o Brasil dos brasileiros, como diz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A questão é: como viver sabiamente diante desse cenário turbulento e desfavorável? É justamente sobre isso que vamos conversar neste vídeo. Então, fica conosco até o final, mas antes disso, inscreva-se no canal, curte e compartilhe esse conteúdo. E no final, deixa teu comentário. Eu sou o pastor Tiago Lopes e esse canal é o canal de Teologia Faz Diferença. Basicamente, o que vamos ver neste vídeo é a parte 2 do assunto cristianismo e política. Primeiro, nós vamos falar sobre o que a Bíblia revela sobre a realidade da política terrena. Farei isso especificamente a partir do livro de Daniel, mas vou utilizar outros textos à luz do Novo Testamento. E segundo, vamos falar sobre como devemos nos posicionar diante dessa realidade. Então, se você não assistiu a parte 1, não tem problema. Assista essa parte até o final. Eu vou deixar o link da parte 1 disponível aqui embaixo para que você possa assistir após essa parte 2. E vamos de conteúdo, né? Vamos ler Daniel capítulo 5, versículo 30 ao 6, versículo 2. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, um medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. O que é que nós podemos observar aqui? Belsazar era rei no Império Babilônico, mas perdeu o reino para Dario do Império Medo-Persa. Aqui acontece de forma conspiratória, é claro, o que chamamos em nossos dias de mudança de governo. E quando muda-se o governo, muda-se também o plano de governo, né? Basicamente mudam-se as estratégias administrativas, que é a primeira coisa que acontece na realidade da política terrena. Mudam-se os governos. Veja que Dario levanta 3 presidentes para fiscalizar as províncias, né? Tão somente para não sofrer dano algum. Hoje, numa mudança de governo, é possível perceber com mais clareza se a parte administrativa está melhor ou pior. E penso eu que no cenário atual está um desastre comparado ao governo anterior. Mas, em segundo lugar, outra realidade da política terrena é que é comum acontecer aquilo que chamamos de conspiração dentro do próprio governo. Vamos ler Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4? Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. O que é que nós observamos aqui? Pessoas de destaque no governo geralmente são alvos de intimidação, perseguição política, inveja e conspiração, principalmente se forem como Daniel, tementes a Deus. Mas é comum também acontecer na política terrena de governos criarem leis e decretos sem cabimento. É o que nós vemos em Daniel capítulo 6, versículos 6 a 9. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então veja que a lei e o decreto era que ninguém poderia orar a ninguém senão ao rei durante 30 dias. Algo totalmente absurdo.
E eu sei que nós nos incomodamos quando ouvimos sobre alguma nova lei em nosso país sem sentido, né? Mas isso não é nada novo, já aconteceu outras vezes e Deus, por meio da sua palavra, já nos conscientizou que coisas assim acontecem. Em quarto lugar, é comum nos governos terrenos nos depararmos com governantes que assinam decretos sem sentido ou sem boa fundamentação, né? Dario não pergunta o porquê estão pedindo aquela lei, simplesmente por amor ao poder, ele assina. E o que é que nós aprendemos aqui? Já se passaram provavelmente 26 séculos desde que isso aconteceu e, na realidade, continua a mesma coisa. Continuamos com transições de governo, em alguns lugares de forma democrática, em outros de forma ditatorial. Continuamos a ver conspirações contra pessoas de destaque, principalmente se forem tementes a Deus. E continuamos a ver decretos injustos e governantes amantes do poder. Logo, queridos, a realidade atual no Brasil não é para nos levar ao desespero ou ficar perturbados sem saber o que fazer. Pelo contrário, é para buscarmos em Deus a sabedoria para lidarmos com essa realidade. Deus não apenas nos revelou como é a política terrena, Ele também nos ensina a viver em paz, mesmo diante desse cenário. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu neste canal, por favor, me ajude. Inscreva-se, curta e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Vamos lá. A pergunta que vamos responder é: como devemos nos posicionar diante dessa realidade terrena? E antes de falar sobre nosso posicionamento como cristão, eu quero dizer que protestar contra o governo dentro de nossas possibilidades e legitimidades com respeito não é errado. Mas vejamos como Daniel se posicionou diante dessa realidade que ele viveu. Daniel, à luz de todo o livro, passa pelo reinado de 4 reis, Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. E é interessante observarmos que, independente da conduta desses reis, Daniel os servia. Por exemplo, Nabucodonosor era soberbo, prepotente e possuído de vanglória, e Daniel estava à disposição dele, honrando-o como seu rei terreno. Belsazar era inconsequente e Daniel estava à disposição dele. Dario, apesar de assinar um decreto sem fundamentação, ouviu do próprio Daniel: nunca cometi nenhum delito contra o Senhor. O que é que isso significa? Isso é obediência, queridos, às autoridades superiores a ele. E essa atitude de Daniel é doutrina à luz do Novo Testamento, porque Jesus diz: dai a César o que é de César, em Mateus 22, 21. Paulo diz: sujeitem-se às autoridades superiores, em Romanos 3, versículo 1. E Pedro diz: honrai o rei, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Qual é o detalhe aqui? Todos esses textos não especificam qual tipo de rei que deve ser honrado. Se não especifica, deve-se entender que todos eles, independente de quem são ou em quem creem, devem ser honrados pela boa conduta dos servos de Deus. E talvez isso irrite você. Talvez você não aceite honrar uma pessoa como o Luiz Inácio Lula da Silva ou qualquer outra autoridade que só faz o mal e não o bem. Mas lembre-se que Jesus, mesmo debaixo do imposto terrível do Império Romano, disse ao povo: dai a César o que é de César. Mesmo sabendo que morreria crucificado com o aval dos romanos, Jesus nunca promoveu uma rebelião contra Roma. Lembre-se também que o homem que mais sofreu por Jesus, o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que os romanos deram um aval para crucificarem Jesus, ensinou aos crentes de Roma a se submeterem às autoridades superiores. Com isso, nós entendemos que não é sobre quem eu prefiro no governo. Como pastor, eu tenho preferências, mas é sobre como eu me comporto independente do governo. Os servos de Deus devem saber proclamar o evangelho e não a rebelião para governantes ruins e ímpios. E isso não quer dizer que nós vamos aplaudir o erro ou fingir que não estamos vendo nada. Não, não é isso não. Nós vamos convocá-los por meio da proclamação do evangelho ao arrependimento verdadeiro. Temos um papel de repreender e exortar nossos governantes, assim como Daniel fez. Porque Daniel repreende Nabucodonosor. Está lá em Daniel capítulo 4, versículo 27. E também repreende a Belsazar, capítulo 5, versículo 22 a 23. E isso talvez responda a sua dúvida sobre qual é o momento específico de desobedecer ao governo ou à autoridade. E a resposta é quando o governo obrigar você a pecar contra Deus. Nós podemos aprender que chegou um momento em que Daniel teve de escolher entre obedecer a Deus ou aos reis terrenos. E o que ele escolheu foi obedecer a Deus, mesmo sendo vítima de conspirações terceiras, e mesmo quando foi preciso encarar a própria morte na cova dos leões. E o detalhe aqui é:
O que Daniel fez também é ensinado à luz do Novo Testamento. Os apóstolos, em Atos capítulo 5, versículo 29, dizem: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Mais uma vez eu digo, queridos, nós podemos protestar dentro de nossas legitimidades, mas não podemos perder a sobriedade e a paz por conta de governos terrenos. E isso nos leva à conclusão do nosso vídeo. Por quê? Porque Daniel não teve a oportunidade de votar no governante que ele queria. Eu e você temos. Então, economia, impostos, poder de compra cairá na próxima eleição. E meu conselho é: não se renda a paixões políticas, seja conduzido pelos princípios de Deus e vote consciente. E até a eleição, oremos pelo nosso Brasil. Clamemos a Deus para que Ele sare a nossa nação. Que Deus abençoe o Brasil. E não se esquece, Deus está no controle de tudo. Que Ele abençoe o Brasil.